22/2, o barra 2 significa segunda aplicação, ou seja, o PPL. Diz o seguinte: uma indústria de sucos utiliza uma embalagem no formato de um prisma reto de base quadrada. Aqui, essa informação é bem importante. Com a aresta da base de medida Azinho, tá? Que o A tinha que ter ficado em itálico, não ficou, mas enfim, o Azinho está aqui. E a altura de medida Hzinho, está em itálico. Ambas de mesma unidade de medida, representado na figura. Então, ou seja, Azinho e Hzinho, eu não sei se está tudo em centímetro, tudo em metro, mas está tudo em uma mesma unidade de medida. Deseja-se criar uma linha de produção para uma nova embalagem de igual formato, ou seja, ainda um prisma reto de base quadrada. Prisma reto de base quadrada também é chamado de, ou base retangular também, paralelepípedo. É um tipo de paralelepípedo. Até porque o quadrado é um tipo de retângulo, então eu posso falar que isso aqui é base retangular também. Paralelepípedo. Tá? É outra forma de chamar. Vou colocar assim. Porque é a junção de prisma reto de base quadrada, é um paralelepípedo. Deseja-se criar uma linha de produção, uma nova embalagem de igual formato, mas que deverá ter uma capacidade igual ao triplo da atual. Pronto, aqui é o coração da questão. A altura da nova embalagem será igual a 4/3 da altura da embalagem atual. As arestas da base da nova embalagem serão denominadas de x, ele até já deu o nome para você. Não precisa nem criar uma variável, já criou para você. Qual a relação de dependência entre a medida x da nova aresta e a medida A, não tinha que estar em itálico, da aresta atual? Perfeito? Tá. O que eu tenho que lembrar aqui? Só do volume do prisma. Tá? Que eu acho que até já falei em aulas anteriores, que essa aqui já é, se não mudou a contagem, já é a 4ª aula de geometria espacial para essa específica. Então, com certeza, eu já falei de prisma antes, tá certo? Então, aqui eu vou focar, já que não preciso nem desenhar, porque já está desenhado aqui. Eu preciso só lembrar que o volume do prisma é a área da base vezes a altura, né? Que seria o volume do paralelepípedo, nesse caso. É um paralelepípedo. Mas um prisma também é sempre a área da base vezes a altura, tá certo? Para o caso que a base é quadrada, a área da base acaba sendo o quê? O produto base vezes a altura. Né? Só se eu fosse fazer aqui olhando com raio-x, eu teria essas linhas lá dentro. Chegarem aqui melhor, aqui a base. Certo? O melhor de chegar assim, ó, isso aqui seria lá atrás, segundo plano, se eu fiz tracejado. Então, eu poderia escrever como Azinho vezes Bzinho vezes Czinho. Vou colocar aqui, vai. Como que desenha um prisma? Você faz um retângulo. Se quiser um prisma em pé, você faz um retângulo em pé. Pega mais ou menos no meio, faz outro retângulo parecido com o primeiro. Liga, conecta os vértices correspondentes. Pronto. Deixa tracejado o que você vê em segundo plano, para não dar ilusão de óptica, e voilá. Vamos dizer aqui que a largura é Azinho, comprimento Bzinho, a altura Czinho. Então, pode ser Azinho, produto das dimensões. Que é a mesma equação, gente. Porque a área da base aqui, ó, vou colocar aqui, prisma. Bom, aqui é uma, vamos deixar claro. Isso aqui é uma fórmula que serve para qualquer prisma, não importa qual seja a base. Você joga aqui a fórmula. Tá? Essa aqui é para esse tipo de prisma, tá? De base quadrada ou retangular, paralelepípedo, tá? Que é um tipo específico de prisma. Para você não pensar que isso aqui é para todo prisma. Tá? Quando é paralelepípedo, basta multiplicar as dimensões, largura vezes comprimento vezes altura. Se for um prisma com base hexagonal, pentagonal, aí você faz a área da base e multiplica pela altura. Beleza? Para o paralelepípedo dá na mesma. Área da base vezes altura, ou A vezes B vezes C. Dito isso, eu vou ter que o volume, chama antes, né, de fazer essa mudança, seria o quê? Azinho vezes Azinho vezes Hzinho. Largura, comprimento, ou área da base, que é Azinho ao quadrado, vezes altura. Então, o volume antes seria Azinho ao quadrado vezes a altura. Guarda. O volume depois
vai fazer o quê? Ele quer saber o novo Azinho, que chamou de x, né? Então vai ser xzinho vezes xzinho, em vez de A vai ser x. E a altura agora nova vai ser 4/3 da altura antiga. Então é 4/3 de Hzinho. Então o novo volume vai ser x ao quadrado vezes 4/3 vezes h. E ele fala que a capacidade do novo, do depois, tem que ser o triplo da atual. Então, o volume depois tem que ser 3 vezes o volume antes, o atual. Pronto, acabou a questão. Substituindo, vai ficar x ao quadrado vezes 4/3 vezes hzinho igual a 3 vezes o v antes, que é azinho ao quadrado vezes hzinho. Hzinho já corta, divide por hzinho os dois lados. Isolo o x quadrado. Passo 3, então, multiplicando, vai ficar 9a quadrado. Passo 4 dividindo sobre 4. E pronto. Você quer o x, então você tira a raiz quadrada de ambos os lados e x é igual a 3a sobre 2. Raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2. Né? Na unidade de medida lá que foi usada, ele não fala qual é, fala que foi a mesma. Então, a relação entre x e a é que x é 3a sobre 2, gabarito D de dado. Tranquilão?